Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia na perseverança, na vigilância e na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz. Aquele que disse: vigiai com a incredulidade, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão da agricultura, e disserdes a este monte: lança-te ao mar, assim sucederá. O menor grão que se tornou árvore grande, e nos ensina que o menor que estiver servindo é grande no reino dos céus. Assim como a árvore prosperou, cresceu e nos concede ser ramos dos ramos da videira verdadeira, aonde se produz os bons frutos, aonde compartilhamos dia após dia os bons frutos, os frutos do Espírito Santo, do qual demonstramos pelo bom proceder. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor verdadeiro, benigno, que tudo suporta, tudo sofre. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Assim ele nos ensina a perseverar dia após dia, segundo aqueles que entram no gozo do seu Senhor, aqueles que estão sempre compartilhando e sendo compartilhados do amor verdadeiro, aquele que tudo opera e executa e nos ensina a estar sempre produzindo, porque aqueles que acatam as suas advertências, segundo a poda, mais frutos ainda produzirão, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque pelos seus frutos os conhecereis. Não existe árvore boa produzindo maus frutos e inversamente uma árvore má produzindo bons frutos. Assim como ele nos ensina, ele é a fonte de água viva. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Por acaso uma fonte de água doce vai jorrar água salgada e vice-versa? Por isso demonstrai sempre pelo bom proceder, jamais com duplo ânimo, mas tende bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo, e esta é a nossa fé, da qual vencemos o mundo, segundo aquele que opera em nós, porque agindo ele não há quem possa impedir o seu agir. O grande eu sou, aquele que tudo opera e executa. Por isso buscai o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aonde dia após dia a palavra nos ensina, ainda que o exterior esteja abatido, o interior se renova a cada manhã. O fato de não sermos consumidos, a sua infinita e bondade e misericórdia que se renova a cada manhã, e dia após dia perseveramos, segundo ele tudo opera e executa, porque ele é riquíssimo na honra, na glória e na imortalidade, não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Por isso, bem-aventurados aqueles que perseveram, segundo aquele que é do alto, a sabedoria pura, viva e eficaz, sem hipocrisia. Ele sempre nos ensina: cautelai-vos dos fariseus, uma pequena levedura toda a massa. Cautelai-vos dos saduceus, que são seitas, os escribas, da qual ele diz: façais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque são meramente ouvintes e não praticam aquilo que dizem, da qual ele dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? A boca fala o que o coração está cheio, o que contamina o homem é o que sai da boca. De onde procede
não é da saída de todo o coração as vossas guerras, infantilidades, segundo as vossas ambições egoístas? Não sabeis que o menor que estiver servindo é grande no reino dos céus? Não sabeis que fazeis para serem vistos por aquele que está no alto e os recompensa e os galardoa? O que uma mão fizer, a outra não veja. Não fazeis para serem vistos por homens, mas muitos são aqueles que gostam com as suas orações demoradas nas casas das viúvas, nas praças, com seus filactérios longos. Nós somos daqueles que fazemos em oculto, e aquele que tudo opera e executa e nos justifica é aquele que tudo contempla. Por isso, em mais um dia, sejais cumpridores, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Mas muitos são aqueles que, assim como está escrito, tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela vem vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Mas nós não somos dos pregadores, nem tampouco dos mercenários. Mercenário é aquele que, quando o lobo arrebata as ovelhas, ele é o primeiro a fugir. Aquele que sobe pelo muro, procura toda entrada, mas não entra pela porta. Ele disse: eu sou a porta, aquele que bater, aquele que entrar por mim, lhe será aberto, e tudo que lhe pedir em meu nome lhe será concedido. Mas aquele que não entra pela porta da graça, onde muitos a porta lhes foi fechada, bate, pede e não recebem, semeiam muito e nada colhem, porque perseveram segundo os frutos insuportáveis, aonde são como galhos secos lançados ao chão, aonde as mulheres ajuntam para lançar ao fogo. Assim se sucederá com aqueles que estão segundo os frutos insuportáveis, que não produz nem tão poucos frutos dignos de arrependimento, pois estão com espírito de entorpecimento, para que creiam em suas próprias mentiras e recebam os seus galardões. Mas bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que faz a comida e a bebida do Filho, assim como o Filho fez a do Pai, e são fartos da justiça. Ele é aquele que nos justifica e nos capacita, segundo a sua imparcialidade, exerce o direito, segundo a equidade e segundo o espírito reto e inabalável, do qual demonstramos sempre pelo bom proceder, aonde ele tem uma espada afiada na sua boca, e a palavra diz que ele os vence com o sopro da sua boca. Ele é aquele que tem um cetro de ferro que despedaça todo o barro, do qual cacos espalhados ao chão, quando se amotinam em vão, porque ninguém pode impedir o seu agir, e assim contemplai o seu grande agir em mais um dia. Ele está a operar sobre todo o mundo, segundo sopra nos quatro cantos do mundo, os vendavais, ciclones, os tsunamis. Tudo ele opera e executa. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes desta profecia, riscarei o direito da cidade santa, aqueles que fazem da mensagem da cruz em vão, aqueles que trocam a justiça por conta da injustiça, e não se alcança a justificação, porque só há um mediador entre Deus e homens. E assim ele está a derrubar todos os altares que se levantam contra o ungido. Ele é aquele que inflama a sua ira, e assim contemplai em mais o dia o seu grande agir, grandes feitos poderosos, as chuvas de granizo. Tudo ele opera e executa. Quando ele passeia sobre a terra, há tremores de terra, assim como os vulcões. A palavra diz que as suas narinas se inflamam da sua ira, aonde com fogo sereis provados, assim como o crisol é para
o ouro, assim um fogo para a prata, ele esquadrinha as intenções da mente e do coração. Segundo o fogo, ele prova a qualidade das obras. Ainda que aqueles que perseveram passarem pelo fogo não se queimarão, assim nos ensina o Senhor. Aleluia! E perseverai em mais um dia, o louvando e adorando. Levantai a mão ao alto, mãos aonde as atitudes condiz com os louvores e adorações, porque ele sonda a intenção da mente e do coração e conhece entre aqueles que são falsos como aqueles que estão com o coração sincero na retidão, segundo ele opera em nós.